Sim, penso que estou a partilhar a tela toda, mas não há problema. Prontos, nós reunimos aqui alguns tópicos para o treinamento deste ano, mas achamos melhor começarmos por conversar um pouco ainda sobre o que são os concursos de programação, o que são algoritmos, estruturas de dados, bem antes de começarmos a entrar em questões técnicas. Então, para começar, gostaria de apresentar o concurso, tal como o Oswaldo já apresentou, né? Deixa-me só, acho que consigo também partilhar algo aqui para vocês, um instante. A nossa conversa inicialmente vai se basear nisso. Gostaríamos de ter aqui uma conversa breve sobre concursos de programação, algoritmos e estruturas de dados. A primeira coisa é definir exatamente o que é um concurso de programação e CPC. Primeiro é que existem diversos concursos de programação, isso é verdade. Mas só que no concurso de programação do estilo ICPC, que é International Collegiate Programming Contest, a ideia é resolvermos problemas usando algoritmos. Portanto, não tem nada a ver com desenvolver páginas web, por exemplo, não tem nada a ver com criar sistemas. A ideia é resolução de problemas. Resolução de problemas algorítmicos. Muitos dos problemas envolvem diversos conceitos que nós vemos durante a nossa vida académica toda. Portanto, é preciso reiterar isso para que fique bem claro, porque muitos juntam-se ao concurso achando que é um concurso para desenvolver sistemas, mas não é nada disso. Portanto, até aqui acho que está claro esse aspecto. Mas que tipo de algoritmos são esses, né? Que tipo de algoritmos é que o concurso pede? Será que são os mesmos algoritmos que aprendemos na escola? Porque normalmente quando ouvimos algoritmos, né, que é um conjunto de passos lógicos para resolver um problema, quando ouvimos algoritmos, normalmente associamos muito à pseudolinguagem visual G que aprendemos na escola, tanto seja a nível do ensino médio ou a nível da universidade. Mas só que algoritmos não resumem-se ao Visual G. Algoritmos, na verdade, vão além disso, né? O próprio conceito diz conjunto de passos lógicos para resolver um problema. Assim sendo, qualquer problema que pretendemos resolver, podemos desenhar um algoritmo para resolver esse problema. Então, não são apenas aqueles algoritmos da escola para somar dois números, encontrar a média, a mediana, coisas do gênero. Então, é importante que isso fique bem claro. Esses algoritmos, muitas das vezes, requerem o uso de certas estruturas de dados. Parece que tem alguém ali a... Não, acho que foi engano. Pronto. Esses algoritmos, algumas vezes, exigem o uso de estruturas de dados. Estruturas de dados podemos imaginar como contentores que servem para armazenar dados de alguma forma e que nos são úteis também de alguma forma. O modo como eles organizam os dados, o modo como elas organizam os dados, nos permitem manipular esses dados de forma eficiente. Portanto, o concurso está muito associado a algoritmos e estruturas de dados. Mas quando olhamos para o conteúdo de estruturas de dados dado, por exemplo, nas universidades, muitas das vezes o que nós encontramos são listas ligadas, árvores binárias e coisas do gênero. E uma questão que pode surgir é: será que em programação competitiva vamos precisar implementar coisas do gênero? Árvores binárias, listas ligadas. Pronto.
programação competitiva não vai exigir tanto de nós, pelo menos nessa parte de implementação de estruturas. Vamos poder reutilizar e utilizar mesmo estruturas que já existem implementadas nas várias linguagens de programação que teremos à nossa disposição. Então, não precisamos implementar estruturas do zero, né? Até porque seria um processo muito exaustivo. Ter que implementar, por exemplo, uma árvore binária do zero só para resolver um problema seria um processo muito cansativo. Portanto, vamos poder utilizar as estruturas que as linguagens de programação já nos proporcionam. Portanto, sobre esse primeiro ponto, acredito que do meu lado é tudo. Gostaria de ouvir o Alfredo Martins, caso tenha algum... Acho que podemos avançar. Queres tentar? Ok, podemos avançar então. ICPC, ACPC e OCPC. Basicamente é aquilo que o Oswaldo já explicou. Na verdade é um circuito todo. Tudo começa dentro de uma universidade, né? Na verdade é um concurso para estudantes universitários, primeira coisa, o ICPC. Mas tudo começa dentro de uma universidade. Dentro das universidades são escolhidos alguns times que vão representar essa universidade a nível provincial. Depois, a nível provincial, saem alguns times para representar no concurso nacional, que no nosso caso é o AOCPC, Concurso Angolano Universitário de Programação. E os melhores times vão representar Angola no ACPC, que é o African Collegiate Programming Contest, ou Championship, desculpa, que é o concurso africano e árabe de programação competitiva. Obviamente participam alguns países africanos e árabes, quer sejam eles africanos ou não. Países como a Síria, a Jordânia, que não são países africanos, também participam desse concurso. E os melhores desse concurso são apurados para uma próxima fase, que é a final mundial, né? A ICPC World Finals. Aí encontramos as concorrentes das melhores universidades, ou times das melhores universidades, ou de todas as melhores universidades do mundo, basicamente. E o objetivo é chegar ali e conseguir fazer alguma coisa, né? Dar o melhor. Até o momento, nenhuma equipa angolana conseguiu chegar numa final mundial do ICPC. O máximo que conseguimos foi chegar ao ACPC e também não tivemos grandes resultados até o momento, mas com iniciativas como essa de estarmos aqui a treinar, acredito que daqui a algum tempo vamos conseguir esse feito. Alfredo, posso avançar ou pretendes dizer alguma coisa? Ok. Deixa-me só ligar aqui. Ok. Mitos e verdades sobre os concursos de programação. Pronto, um dos mitos é exatamente aquele que eu frisei inicialmente, que o concurso de programação, quer dizer, uma das verdades, né, diria uma das verdades, que o concurso de programação ICPC ele é focado em resolver problemas algorítmicos e não sobre desenvolver sistemas, né? E, por outra, muitas das vezes, quando ouvimos concursos de programação ou ouvimos programação competitiva, ficamos com aquela ideia de que possivelmente não é uma boa coisa pelo fato de estarmos ali a competir. Muitas das vezes associa-se competição a coisas erradas, mas isso na verdade é mentira, porque os concursos de programação na verdade são coisas divertidas para quem realmente aprecia a programação.
e mais, dão-nos a capacidade de melhorarmos as nossas capacidades cognitivas, porque quem participa de um concurso de programação automaticamente ganha uma capacidade de resolução de problemas que o indivíduo que não participa de concursos de programação não possui. Né? Por outro, participar de concursos de programação dá muito dinheiro. Não, isso também é mentira. Nos concursos de programação do estilo ICPC, não pagam a ninguém. Em Angola, por exemplo, não pagam a ninguém. Em nenhuma parte do mundo pagam tipo os participantes para ou os concorrentes para participarem de concursos dessa natureza. Portanto, quem se junta a isso é porque quer realmente se divertir, quer aprender alguma coisa, quer de alguma forma desenvolver as suas capacidades, mas por outro lado também está-se a expor a uma grande rede de grandes empresas no mundo das tecnologias, porque as grandes empresas do mundo da tecnologia, ou do mundo das tecnologias, desculpa, estão muito focadas para. Ou, estão com os olhos virados para concursos dessa natureza, porque sabem que ali conseguem encontrar potenciais candidatos para ocuparem algumas das suas vagas, porque são indivíduos que estão realmente dotados com conhecimento e conseguem resolver problemas a sério. Pronto, acredito que sobre mitos e verdades já não tenho muito a dizer. Alfredo, alguma coisa? Sim, sim, há uma informação. Isso foi no ano passado, quando estávamos a realizar o ao CPC 2022, quando nós postamos, nesse caso, anunciamos a maratona, o concurso, parece que havia alguns boatos, né? Basicamente, o pessoal, quer dizer, estava a associar a programação competitiva, ou seja, o concurso em si, com uma forma, assim, de ganhar prêmios, como se fosse como carros e outras coisas mais. Então, por exemplo, nós também já fomos participantes do ACPC e quando nós decidimos participar, nada disso estava em mente. E acho que essa não é a forma em que nós devemos ver a nossa competição nacional. Sim, porque a ideia é nós chegamos à final mundial, né? Então, se temos competidores simplesmente com esse foco de, ok, vou participar nessa maratona ou nesse concurso, vou ganhar mais um computador, então, yeah, esse é o foco. Então, se vemos o ACPS simplesmente como um concurso em que tu vais participar e no final tu tens prêmio, não acho que essa seria a forma correta. E parece que essa informação, né, uh, não, o pessoal ainda não recebeu bem, de acordo aos comentários que nós conseguimos ver. Então, nós gostaríamos que a comunidade visse o concurso de uma forma diferente, né? Porque a ideia é mesmo sermos mais fortes e não simplesmente ir com a intenção, ok, vou participar, no final vou ter um prêmio, não simplesmente isso. Podemos avançar. Pronto, é exatamente isso que o Fred acabou de dizer. Eu concordo também com isso. E sem esquecer que a ideia é se divertir resolvendo problemas de programação, que é algo que acredito que a pessoa que vem participar de um concurso gosta de fazer, que é programar. E conhecer pessoas novas, por exemplo, que também têm as mesmas paixões. Desculpa. E por outro lado, tens aquilo que eu disse logo de início, que é estar exposto a uma rede que existem. Há uma rede onde existem vários
várias empresas grandes, né? Das quais podem nos contratar. Mas pronto, avançando. Regras e funcionamento. Né? Já agora, gostaria que os colegas se sentissem à vontade para intervir em qualquer momento, fazer questões, porque é suposto estarmos aqui a conversar e não apenas nós estarmos aqui a falar, é mesmo para ser uma conversa. Se os colegas tiverem alguma questão, discordarem de alguma coisa, por exemplo, podem intervir sem problemas. Não? Pronto. Regras e funcionamento. Pronto, o ICPC possui algumas regras e acho que nós conseguimos encontrar até se pesquisamos aqui rapidamente ICPC Rules. Pronto, aqui tem. Pronto, o ICPC possui algumas regras, depois os colegas podem ver isso com calma, mas a princípio acredito que o professor Valeriano já informa algumas dessas regras, por exemplo, os times são sempre formados por 3 indivíduos. O facto de não ter um dos indivíduos pode ser motivo para desqualificar o time, até certo ponto. Atualmente isso anda mais flexível, já permitem tipo, menos um participante, ou ter exatamente um participante, mas na verdade deve se inscrever 3, mas se por algum motivo um ficou doente ou não conseguiu aparecer, já podem participar só os que se fizerem presente. Atualmente isso já anda bem flexível. E por outra, durante o concurso, por exemplo, não é permitido comunicação com o exterior, tentar conversar com indivíduos que estão fora a partir do telefone. Não podemos levar máquinas calculadoras, não podemos levar pendrives, por exemplo, com código, coisas do gênero, não podemos fazer nada disso. E, até porque o concurso é feito todo no ambiente local, ou seja, as máquinas não têm conexão direta à internet, nós não temos acesso à internet no momento do concurso. Portanto, é isso sobre regras e funcionamento, desculpa. Acredito que não há muito a dizer sobre isso. O próximo ponto é a escolha da linguagem de programação. Prontos. Existem 4 linguagens de programação que o ICPC permite. No caso, C, C++, Python e Java. E nós podemos escolher, ou o time pode escolher entre essas 4, qual delas usar. Tu podes usar as 4, por exemplo, podes resolver um problema usando uma linguagem, uma dessas, resolver outro problema usando uma outra linguagem, não há problema, não há restrições. Mas é sempre bom que, por mais que o time domine as 4 linguagens, por exemplo, tenha uma que seja a predileta, aquela que vão pegar sempre para atacar os problemas, que tem mais facilidade, aquela que mais dominam. E dentre todas essas, todas elas têm vantagens e desvantagens. Né? Todas têm vantagens e desvantagens. A mais usada é o C++. Por bons motivos. É que o C++ possui uma biblioteca que é rica de algumas estruturas de dados e alguns algoritmos ou métodos, né, que são implementados em alguns algoritmos que são implementados em alguns métodos que permitem fazer algumas coisas com facilidade. E por outra, o C++ é muito mais rápido em comparação com o Python, por exemplo, com o Java. Com Python, por exemplo, o Python não é uma linguagem interpretada. Pelo fato de ser interpretada, ela é um pouco mais lenta que uma linguagem compilada, como o C++. Com o Java, poderíamos ver, por exemplo, a questão do garbage collector. Né? O C++ não faz garbage collection. A gestão de memória é toda toda controlada pelo programador. A memória que tu alocaste, tu é que tens que desalocar. Já o Java tem aquela de controlar
memórias que já não estão em uso e tentar limpar, isso consome algum tempo. Então, o C++ acaba sendo mais rápido que, essa, que essas linguagens, né? Python e Java, no caso. E o C? O C é muito parecido com o C++, mas só que o C, por exemplo, não é orientado a objeto e, portanto, não possui também uma biblioteca que é rica de funções, que é rica de estruturas de dados para atacarmos vários problemas de programação competitiva. E por esses motivos é que o C++ é a predileta entre os programadores competitivos. Se tentarmos espreitar aqui um pouco nas maiores nas maiores plataformas de programação competitiva a nível do mundo, vamos ver que os melhores participantes ou os melhores concorrentes usam o C++ como linguagem de programação para atacar os problemas. Então, espero que depois disso os colegas estejam convencidos a usar o C++, porque é a linguagem aqui de programação competitiva. Sim, e já agora gostaria de frisar que mesmo o inventor, né, o Bjorn Stroustrup, criador do C++, há tempos, né, quer dizer, o C++ não era assim tão equipado sim, para executar, para performar cálculos matemáticos e tal. Então, após vários concursos de programação, o Bjorn Stroustrup pensou em adicionar funcionalidades que facilitaria os competidores, nesse caso de programação competitiva. Então, e também, lá na nossa comunidade, nós partilhamos, acredito que uns 4 livros. Então, aqui, a comunidade mais tarde pode verificar aí no grupo do Telegram. Então, há 4 livros em que explicam detalhadamente as vantagens e desvantagens de cada uma das linguagens, mas podemos garantir que 90% dos casos C++ resolve. C++ resolve. Então, se optarem pelo C++, acredito que estarão numa boa posição. Não que as outras não sejam úteis, né? Elas serão úteis em certas ocasiões, mas num contexto geral, né? O C++ consegue resolver quase a maioria do problema que nós temos. E já agora, ah, esqueçam JavaScript, por favor, esqueçam JavaScript. Considerem que JavaScript aqui não existe. Basicamente isso. Antes, as linguagens de programação são essas, vantagens e desvantagens são essas que acabamos aqui de citar. Mas pronto, o C++ também não é perfeito, né? Tem seus problemas. Por exemplo, se estivermos a trabalhar com problemas que envolvem grandes números, né? Os famosos problemas de big numbers, pronto, o C++ não nos ajudaria muito. Nesse caso, faz sentido usar Python e Java, que tem suporte para big numbers. Mas em suma é isso, o que o Alfredo disse, em 90% ou mais dos casos, nós conseguimos resolver os problemas usando C++. O próximo ponto é exatamente compreender aquilo que é e o que não é permitido na resolução dos problemas. Alfredo, acho que poderias começar aqui a abordar um pouco sobre isso. Ok, abordado sobre o que é e não permitido na resolução dos problemas. Então, acredito que alguns, acho que já entraram em alguma plataforma, já tentaram resolver alguns exercícios e tal. Então, nós, né, por definição, nós estamos habituados, por exemplo, lá na academia, né, nos é apresentado a descrição de um problema. Por exemplo, faça um programa que lê um número e apresente a soma dos dígitos. Ou faça um programa que lê um número e determine se é palíndromo ou não. Então, nós geralmente, ok, por padrão, né? Leitura, processamento e depois o output.
escreva ou leia printf, digite o primeiro número, digite o segundo número. Então, em programação competitiva é um pouco diferente. Então, esses procedimentos né, para não caírem no erro, aparece alguns intervalos, isso mostraremos mais tarde, né, de forma visual, que isso apenas estamos a dar um overview básico. Então, há condições que não precisamos, especificamente dizem esse número é maior do que 1 e menor do que if the number is less than errado. Então, tem pontos para que os colegas não fiquem assim perdidos e depois não se estressem. Então, acho que podemos avançar, Patrick, para acontecer. Ok. Pronto, é exatamente isso que o Alfredo disse. Acho que não tenho mais nada a adicionar. E acho que o Alfredo acabou por tocar também aqui no formato dos enunciados. Né? Os enunciados dos problemas normalmente têm três áreas, que assim posso chamar. Uma área que corresponde à descrição do problema, uma área que corresponde às especificações do input e a outra às especificações do output. Input é exatamente aquilo que temos que ler e como é que temos que ler. E output é aquilo que temos que dar como resposta. E temos que seguir escrupulosamente o formato que nos é dado ali. Acho que podemos abrir aqui um enunciado qualquer como exemplo. Vou pegar um enunciado de qualquer problema só para tentarmos ver aqui como é que é isso. E temos aqui, por exemplo, um problema. Nesse problema, essa parte corresponde exatamente à descrição do problema. Depois de lermos isso, vamos compreender o que é que estão a pedir. E depois aqui tem o input, a descrição do input, o que é que temos que ler. E aqui, os intervalos que o Alfredo falava, por exemplo, são esses que estão aqui. Quando nos dizem que o T que nós vamos ler está entre 1 a 100, nós não precisamos adicionar essa condição no nosso programa, né? No nosso algoritmo. Ele está, na verdade, está a nos garantir que o T vai estar entre 1 e 100. Então, tu não precisas verificar isso. Mas por que é que eles metem isso? Epá, se não precisamos verificar, então não seria necessário eles meterem isso aqui. Na verdade, isso que eles metem aqui é para nos dar o palpite de que tipo de algoritmos podemos escrever para conseguirmos resolver os problemas. Vamos ver que esses tamanhos aqui, na verdade, fazem toda a diferença. Vamos ver isso com calma mais tarde. Ainda hoje, quando tivermos a falar um pouco de complexidade de algoritmos, vamos compreender que estes valores, né, para N pequeno, M muito grande, tipo 1 milhão, as coisas já são diferentes. Nem todos os algoritmos, não podemos usar qualquer abordagem para atacar o problema. E pronto. Depois do input temos o output. E o output é exatamente como eles dizem. Por exemplo, ele diz que para cada caso de teste nós temos que imprimir sim numa situação e caso contrário noutra situação. E é exatamente isso que temos que fazer, nada mais do que isso. Não podemos dizer, por exemplo, a resposta é 2 pontos, yes. A resposta é 2 pontos, não. Se tentarmos fazer isso, automaticamente o problema está errado. Está errado por quê? Porque quem verifica a solução, na verdade, não é uma pessoa. Se fosse uma pessoa, pronto, ele presta atenção nesses aspectos. Não, o indivíduo tem essa intenção. Mas só que não é uma pessoa que verifica, é uma máquina que verifica. O famoso juro online, que também vamos falar um pouco. Por exemplo, aqui estamos dentro do juro online, mas vamos falar disso.
E é exatamente isso. Nós vamos ler os dados e vamos imprimir tal e qual nos dizem. É mesmo só para dizer yes ou não. Não podes dizer mais nada para além disso. Então é importante que os colegas fixem essas dicas porque vão se deparar com vários enunciados e devem seguir exatamente aquilo que está no enunciado, senão o problema fica logo errado. Patrick, acho que pode também introduzir a parte do time. Do time. Te referes exatamente ao time limit por teste? Talvez introduzir um pouco o que é exatamente essa descrição aí. Ok. Prontos. Isso vai fazer mais sentido daqui a pouco, como eu dizia, quando começamos a falar da complexidade de algoritmos, mas o Alfredo deu uma boa sugestão introduzir isso. Com base nesses dados que estão aqui, né? Por exemplo, aqui se o T variasse de 1 a 1 milhão, por exemplo, uma possível abordagem que podemos usar para o problema para um T de 1 a 100 pode não ser válida para um T de 1 a 1 milhão, porque na verdade só temos, cada caso de teste só tem 1 segundo para rodar na plataforma. Se rodar acima de 1 segundo, nós recebemos um veredito que é tempo limite excedido. Né? Quer dizer que escrevemos um algoritmo que não é eficiente para resolver aquele problema no tempo que nos é proposto. Portanto, é importante jogarmos sempre pelo tempo que nos foi dado para cada caso de teste. Muitas das vezes nem vamos olhar até para o tempo e vamos logo olhar aqui para as restrições, para as restrições que temos e tentar imaginar qual algoritmo passaria em aproximadamente 1 segundo, porque isso é quase sempre fixo. Normalmente é 1 segundo por caso de teste. Em poucos casos é que temos mais de 1 segundo, 2, 3 ou 4 segundos por cada caso de teste. E para além do tempo, também temos coisas como a memória, né? Pronto, se poderíamos usar arrays de dimensões infinitas no nosso programa, mas só que também não é assim. Temos uma memória limitada, né, um espaço limitado, temos que trabalhar sobre esse espaço. Em grande parte dos casos também são 256 megabytes que temos, portanto, podemos construir arrays até um dado limite, depois dali já não podemos, porque senão recebemos o veredito Memory Limit Exceeded, que é exatamente o veredito que nos diz que excedemos a memória limite. E pronto, acredito que seja isso. Não sei se o Alfredo quis que abordasse mais alguma coisa sobre isso e não disse. Podemos avançar. Ok. Pronto. Isso que acabamos de ver, a descrição, o input, o output. Acho que eu pedi alguém aqui. Pronto. Isso que acabamos de ver aqui é a descrição de um problema. Está numa plataforma, né? Está numa plataforma de programação competitiva. Essa, no caso, é o Codeforces. Mas o que é isso, na verdade? Né? Essa plataforma é um júri online. Um júri online é basicamente é basicamente uma plataforma que faz o papel que um ser humano, avaliador, faria, né? Para não termos que pegar nas nossas soluções e ter que dar a uma pessoa, imagine num concurso com muitos participantes, estamos a resolver problemas assim, temos 5 horas para resolver o problema, isso é uma das coisas que não falamos, que o concurso tem duração de 5 horas e normalmente são 12 a 13 ou 15 problemas. Nós temos pouco tempo para resolver muitos problemas e são muitos times a resolver. Como é que faríamos para avaliar a solução de todos, né? Como é que iríamos saber que não, esse aqui conseguiu resolver? Isso ficaria um pouco complicado se fosse um humano a fazer, ou vários humanos, né? Para avaliar cada um. Então, por esses motivos é que existem júris online que são exatamente plataformas que avaliam as nossas submissões, ou seja, avaliam os códigos que nós enviamos para a plataforma.
E por ser uma máquina a avaliar, é que devemos seguir de forma rígida todas as especificações que aí dão. Né? Eu estive a exemplificar que não podemos adicionar ou dizer coisas que não nos disseram para dizer, temos que dizer tal e qual eles nos dizem, senão está logo errado, porque é só analisarmos uma comparação de dois caracteres, né? Basta os caracteres serem diferentes, que não é a mesma coisa. A não é igual a B para a máquina. Né? Mas um humano poderia entender que não, aqui ele não quis meter A, quis meter B. Portanto, temos os júris online para fazer isso. E dentre os júris online existem vários, inúmeros na verdade, e os mais famosos atualmente, né, os maiores júris online de programação competitiva a nível da atualidade, ou na atualidade, desculpa, são o Codeforces, temos também o CodeChef, que é essa plataforma é indiana, e já agora o Codeforces é uma plataforma russa, e temos o EdCoder, uma grande plataforma também, uma plataforma japonesa. Portanto, são as três maiores plataformas de programação competitiva do mundo na atualidade. E seria bom se os colegas se inscrevessem nessas plataformas, porque semanalmente, se combinarmos os três, semanalmente temos sempre um concurso para praticar. Por exemplo, dia 22, no próximo fim de semana, sábado, já tem um concurso para iniciantes, EdCoder Beginner Contest. Então os colegas podem participar. Tem problemas acessíveis. Na verdade, os problemas vão crescendo de níveis. Então os colegas podem sempre estar aqui. O CodeChef idem. O CodeChef também tem muitos problemas interessantes. Os colegas também podem se inscrever aqui. Na verdade, nos últimos tempos temos tido poucos colegas aqui da nossa comunidade angolana a participar de concursos de programação. Então seria bom que os colegas que estão aqui, somos muitos, pudessem se inscrever, começar a participar. É uma forma de treinar, né? É uma forma de treinar, estar a participar desses concursos aqui. E pronto, acho sobre frustração na submissão dos problemas, as plataformas acabei por citar, mas a frustração na submissão dos problemas gostaria que o Alfredo abordasse isso, por favor. Certo, então, falo isso, creio que, por experiência própria, né? Então, quando eu comecei a jornada de promoção competitiva, isso em 2017, então, logo que me foi apresentado, nesse caso, uma plataforma, quer dizer, eu não havia participado na sessão, na primeira sessão introdutória. Então, mais tarde fui em casa, né, e tentei fazer algumas submissões. Então, o que aconteceu? Um dos pontos já foi frisado, né, que a parte da leitura e tal, eu caí no mesmo erro. Então, vi um problema, ok, fala de números pares, easy. Digita um número, o número é par, o número é ímpar. Submeto, wrong answer. Wrong answer, como assim? Então, geralmente na instituição, né, qualquer problema que o professor dá, então aquilo sai rápido, mas quando tentei submeter, nada, ok? Segunda tentativa, nada. Terceira tentativa, nada. Pedi uma explicação, ok, recebi a informação, novamente nada, por quê? Depois de imprimir, faltou dar um break line, um new line. Então, aquele detalhezinho estava a fazer com que minha submissão não passasse. Ok. Depois disso, recebi o primeiro accepted. Ok, fiquei feliz. Tentei um outro problema. Só que aí o problema já foi de complexidade. Então, já tenho a noção que não preciso ler aquelas constraints aí, os intervalos que já abordávamos há pouco tempo. Então, mas depois é que apenas estava a resolver apenas com brute force. Então, tento umas 10 vezes, nada, time limit exceeded, wrong answer, time limit exceeded. Então, estava a ficar um pouco frustrado.
melhorar, né? Procurei pessoas que sabem alguns novos inputs e num dado dia simplesmente, ok, sentei e disse, ok, hoje vou resolver o maior número de problemas possíveis. Então, fui submetendo primeiro os fáceis, ok, foi passando e depois peguei o ritmo. Então, no meu caso, né, basicamente foi isso, não desisti. Depois de, acredito que três dias, foram 3 dias simplesmente a receber wrong answer. E acredito que isso também pode constatar, então é necessário que os colegas tenham calma, tenham calma. O fato de não estarem a receber tantos accepts como esperam, né, é questão de adaptação, adaptabilidade. Então, é basicamente isso. E também acredito que na maratona passada, alguns times estavam com alguns problemas, isso devido o modo como nós participamos, assim, no Codeforces e outras plataformas, ao CPC é um pouco diferente. Tem uns procedimentos preliminares que nós devemos fazer, que também nós introduziremos, iremos introduzir aqui. Então, é necessário que os colegas tenham calma, não se estressem, que estará, tudo vai dar certo. Podem começar. Inicialmente, lembrei-me agora que o Alfredo acabou de dizer, bem no início, é fácil dizermos que a plataforma tipo tem erro, está errada. Não, essa plataforma tipo está estragada, não está boa, não está a funcionar bem. Porque o que é que acontece? Nós vamos pegar num problema, vamos ler o enunciado e por acaso vamos pegar, por exemplo, os casos de teste. Acho que nesse caso seria bom mostrar aquele problema que eu estava aqui. Exato. Nesse problema, por exemplo, vamos ler os casos de teste que estão aqui. Vamos pensar que seguimos todas as regras, né? Estamos a imprimir exatamente yes, no, tal como está aqui. Testamos com o caso de exemplo que eles nos dão e dá exatamente essas respostas que estão aqui. Pronto, submetemos, mas quando submetemos a plataforma nos diz wrong answer. E nós ficamos assim, oh, como assim wrong answer? Se está a passar nos casos de teste que estão aqui nos exemplos, né? Os casos de teste de exemplos estão a passar, mas está-me a dizer wrong answer, resposta errada. Pronto, é isso. Um professor a avaliar, por exemplo, um humano, avaliaria poucos casos de teste para a tua solução, olharia para a solução, não, se eu meter 5, 7, vai funcionar. Mas, pelo facto de ser uma máquina, devemos aceitar que as máquinas são muito mais rápidas do que nós, né? Conseguem fazer mais operações do que nós em pouco tempo. Então, o que é que acontece? A máquina consegue testar vários casos de teste. Onde um professor avaliaria 5 casos de teste assim manualmente, a máquina consegue avaliar 1 milhão. E dentre esses 1 milhão, a tua solução pode dar a resposta errada para um dos casos de teste que um indivíduo, um humano, não conseguiria dar conta que não, a solução falha nesse caso. Então, os júris também vêm para nos auxiliar nessa situação, né? E, portanto, é importante não se frustrarem, porque certas vezes vão fazer mesmo, vão analisar o problema, parece que a vossa solução está bem, vão testar os casos aqui de exemplo que dão no enunciado, vai dar as respostas corretas nesses casos de exemplo, mas não precisamos esquecer que lá na plataforma existem mais casos de teste para testar a tua solução ao máximo. E naqueles casos de teste, a tua solução pode não conseguir passar porque está a dar a resposta errada, porque está a exceder o tempo. Porque aqui, por exemplo, podem nos dar um caso de teste pequeno, onde só temos 10 números. Mas lá na plataforma, lá internamente na plataforma, existe um caso com 1 milhão de números. E a tua solução não está a conseguir dar a resposta correta para essa situação onde tem 1 milhão de números. Então, terás o veredito, o tempo limite é excedido. É isso sobre essa parte. E agora uma visão geral dos tópicos, né? Gostaríamos de aproveitar esse momento para olhar um pouco nos tópicos
primeiro os que vamos abordar, né? Vamos olhar nos tópicos que vamos abordar. Acho que é nesse momento onde eu terei que abrir um outro, abrir um, partilhar uma outra tela, só um instante. E já agora, colegas, questionem caso não estejam a compreender alguma coisa, caso pretendam saber de mais alguma coisa, podem falar à vontade. Ok, Bruno, podes dizer. Ok, bom dia, senhores. Foi dito aqui que teria um suposto novos supostos casos de teste do próprio árbitro, não é? Da parte do próprio árbitro, que pode ser diferente do input. Então, eu gostaria de saber se seria necessário ou seria de modo mais viável testar o algoritmo antes de submeter com o maior número de inputs ou com o maior número de opções de entrada. Certo, Olha, Bruno. desculpa. Ok. Ok, acho que o Alfredo conseguiu ouvir. Eu, por acaso, senti um corte ali durante. Mas Alfredo, sim, pode responder, eu não consegui Certo, ouvir muito. Bruno. Obrigado pela questão. Certo. Então, nós temos vários tipos de casos de teste, né? E aproveito já, aproveitar que é para partilhar que nós temos os famosos base case, né? Que geralmente usamos nas funções recursivas. Temos os corner case, por exemplo, te é dado ah, um problema, por exemplo, né? Ah, apresentado um programa que verifique se né, ou um teste é válido ou não. Então, eles te darão sempre, o caso de teste que eles apresentam será sempre com. Não te vão apresentar um caso de teste com ímpar, desculpa, dispar. Ok, então, tu deve jogar com todas as possibilidades. Então, ok, no caso de teste, eles estão disponibilizando simplesmente com par. Ok, mas tu deves também pensar no ímpar. O tamanho que eles colocam aí pode ser sempre maior do que 2. Mas, ok, sem problema. Teste uma condição em que só possui um único dígito ou um único caractere, por exemplo. Então, desse jeito, quer dizer, esse teste tu não vai fazer assim, tu escreveste o código e tu submetes, não, não. Na tua máquina, você faz esse teste, se passou, ok, tenta um outro caso, tente com uma string enorme. Então, se tu veres que todos os casos de teste que achas ah, que deixará cair a tua solução, mas passou, então a tua confiança aumenta. A partir daí, tu podes tomar a decisão de submeter. E também nós temos os edge cases. ah, Tudo isso acho que mais tarde podem pesquisar com mais calma, eu vou partilhar. E também nós temos formas de testar algoritmos, né? E em programação competitiva, geralmente utilizamos o black box testing. Então, é basicamente, tu não queres saber do que tu escreveste, leste o problema, ok? Crias alguns casos de teste assim do tipo tricky, ok? Depois disso, tu podes ir testando deves ter a certeza que o que era suposto funcionar, funciona. E desse jeito, aumentamos a probabilidade de receber um accept mais cedo. Basicamente isso.
Yes. Ok, a minha outra questão é relativamente ao número de vezes que submetemos o algoritmo. Uhum. Há alguma sanção com relação a isso, por exemplo, diminuição de pontos ou alguma coisa parecida pela vossa experiência? Como é que analisa esse tipo de situação? Exato. Nós temos as famosas penalidades. Então, supomos que nós começamos o concurso, né? Eu faço uma submissão e recebo wrong answer, né? Ok. Submeto, recebo wrong answer. Demoro um pouquinho, né? Submeto e recebo accepted. Supomos que depois de alguns segundos tu também submetes. Então, nesse caso, tu ficas em frente porque não recebeste nenhum wrong answer. Quer dizer que eu vou receber mais penalidade do que tu. Mais tarde o Patrick vai explicar com mais detalhe quando mostrarmos assim um scoreboard. Certo, então é necessário ter muita calma, não é? Visto o problema, leste está com pressa de submeter. Por vezes, né? Isso te dá vantagem, mas também, se tu só mesmo de submeter porque queres, isso pode ah, de alguma forma prejudicar a performance do teu time. E acredito que já notaram, né, na edição passada, acredito que houve dois times que tiveram o mesmo número de problemas resolvidos, mas um time estava no top e outro não. Simplesmente por causa dessa situação de penalidades. Então, é isso. Quanto mais wrong answer tu recebes, isso prejudica, nesse caso, no scoreboard. Ok. Só para adicionar naquilo que o Fred esteve aqui a dizer, acho que a penalidade normalmente são de 20 minutos. O que quer dizer que, vamos supor que começamos o concurso às 10, 5 minutos depois tu submetes uma solução, mas só que a tua solução está errada, né? Submeteste às 10 e 5. Prontos. Depois tu consegues submeter novamente a solução, acho que às 10 e 10. Tu tens uma penalidade de 20 minutos. É como se tivesse submetido às 10 e 30. Então, se nesse meio termo, alguém que não submeteu de forma errada, submeter, por exemplo, às 10 e 15 a solução dele, ele vai estar em frente, se vocês dois tiverem o mesmo número de problemas. Yeah. Se ambos tiverem o mesmo número de problemas, ele submeteu às 10 e 15, mas ele só conseguiu passar às 10 e 15, você conseguiu passar antes, mas só que tu erraste às 10 e 30, então tu vais ficar abaixo dele no ranking. E para concurso onde existe um nível de competitividade enorme, submissões erradas é mesmo algo que pode te tirar, por exemplo, de 10º lugar para 3º lugar, porque existem concursos mesmo com um nível pesado, onde basicamente os times estão todos empatados em termos de problema, em termos de números de problemas resolvidos, e a única coisa que faz diferença ali é mesmo o tempo que submeteu, a quantidade de vezes que errou. Então é importante ter cuidado com isso, testar muito bem a solução. Até porque nós, quando desenvolvemos uma solução, normalmente estamos muito focados na nossa solução. Estamos muito confiantes, não, é isso que eu escrevi, então funciona. Então, certas vezes temos que nos desprender um pouco desse espírito de confiança e desconfiar um pouco daquilo que fizemos. Será que nesse caso não falha? Testa. Ok, não falha. Faz um teste ali durante uns 5 minutos, porque mais vale perder 5 minutos a testar do que submeter de forma errada e ter penalidade de 20 minutos. Então tens que pôr essas coisas na balança. Depois, com o tempo, durante essas 2 semanas que temos aqui, vamos conversar muito mais acerca disso, algumas estratégias que os times podem usar, por exemplo, para atacar os problemas. E acho que vamos entender melhor isso. Mas em suma é isso. Agora vou
vou partilhar os tópicos. Ok. Acho que já conseguem ver agora. Estamos exatamente aqui, né, ponto zero, a conversar sobre algoritmos, estruturas de dados e concursos de programação, mas indiretamente para a parte técnica. Primeiro, gostaria de abordar um aspecto, é que nós vamos ver muitas coisas, mas dentre essas coisas que vamos ver, não são tópicos, por exemplo, não são tópicos, por exemplo, que nos foram dados pelo ICPC, dizendo que não, preparem-se sobre esses tópicos porque os problemas que vão sair serão baseados nisso aqui. Não. Esses tópicos que estão aqui, basicamente, foram escolhidos com base na nossa experiência, dos concursos que nós participamos, os problemas que temos resolvido, então selecionamos os tópicos porque achamos que não. Esses aqui têm maior probabilidade ou têm mais probabilidade de aparecer. Tem mais probabilidade, por exemplo, de ter um problema que se encaixa nessa categoria ou que pode ser resolvida com essa técnica. Então, nós vamos abordar técnicas mais comuns, mais habituais, mas acreditem que pode aparecer de tudo um pouco. Eu sou da opinião que tudo aquilo que aprendemos durante a nossa vida pode ser útil aqui em programação competitiva. Aqui é um mundo aberto, vale tudo. Podem te aparecer com um problema que envolve qualquer coisa que tu já viste na tua vida, mas é sempre um problema que podes resolver construindo um algoritmo usando a tua linguagem de programação. É necessário que isso fique bem claro, mas pode aparecer qualquer coisa. Pode aparecer uma coisa que tu aprendeste na quarta, por exemplo, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, coisas assim muito simples, mas podem aparecer também coisas muito complicadas, por exemplo, problemas de geometria computacional, onde tu tens que intersetar planos, pronto, pode aparecer tudo um pouco. Então, que os colegas não foquem-se apenas nisso que vamos estar aqui a ver, mas abram a mente para poder ver todo e qualquer tópico. Quanto mais estudarem, melhor, porque nunca se sabe o que é que vai aparecer no concurso. Né? Nós estamos a ir assim na fé, basicamente, não. Estudei isso, não estudei aquilo, é para tomara que não apareça. Né? Estamos aqui na fé. Mas é isso, indiretamente ao assunto. O primeiro tópico que vamos abordar ainda hoje, será a complexidade de algoritmos, onde vamos conseguir compreender um pouco como é que se determina a complexidade de algoritmos e veremos algumas métricas, ou seja, algumas medidas para saber quando é que um algoritmo é melhor que o outro em termos de tempo, por exemplo. Veremos isso nesse primeiro tópico. O segundo tópico, que também está previsto para ser visto hoje, caso não estejamos muito cansados até lá, e caso ainda temos tempo, vamos ver isso também, que são basicamente algoritmos brute force, ou seja, algoritmos que fazem uma pesquisa exaustiva, né? Tentam todas as possíveis soluções e vamos ver como implementar essas soluções ingênuas. Basicamente, tu lês o problema e implementas exatamente o que está no problema. Isso pode não ser a solução mais eficiente, mas nós, enquanto programadores competitivos, temos que ter a capacidade de implementar soluções ingênuas, né? Tal e qual pedem, e é exatamente assim que tu implementas. Como é que tu implementas isso que estão a pedir? Pode não passar, mas tens que ter a capacidade de implementar, porque muitas das vezes tu implementas aquilo que não é muito eficiente e depois tentas organizar algumas coisinhas, ajustar algumas coisas, de tal modo que se torne eficiente. Então, antes de tentar fazer aquilo que é eficiente, precisamos compreender como fazer aquilo que não é eficiente. Por esse motivo é que temos exatamente esse ponto aqui para falar sobre o algoritmo de brute force. E nesse ponto também vamos falar sobre problemas ad hoc. São problemas que não exigem conhecimento prévio de uma técnica, por exemplo. Tu não precisas conhecer para conseguir soma de dois números é um problema ad hoc. E
agora também né? Uma sobre algo mais que possui e muitas estruturas de dados que são úteis para resolver problemas de programação competitiva. Aqui no ponto 3, vamos falar um pouco sobre ordenação, né? Não vamos entrar em detalhes, tipo, querer saber o que é bubble sort, merge sort, selection sort, essas coisas que já vimos na escola, não vamos tocar aqui, porque já vimos na escola, na universidade, no caso. Mas nós vamos ver algumas técnicas que esses algoritmos usam e que nos permitem ser eficientes, né? Vamos estudar um pouco a busca binária. Busca binária, acredito que é dada em qualquer universidade no primeiro ou segundo ano, mas só que do jeito que nos dão, nos ensinam, parece que é algo muito... Na verdade é algo muito simples, mas parece que só para por ali, parece que não dá para fazer mais nada com aquilo. Vamos ver que a busca binária, na verdade, é muito poderosa e que nos permite resolver um monte de problemas que os colegas nem sequer imaginam, né? Problemas enormes podem ser resolvidos com busca binária, de uma forma muito simples. Vamos ver isso. Falaremos sobre algumas operações em arrays estáticos. Aqui eu escrevi operações estáticas em arrays, mas na verdade seria operações em arrays estáticos, onde veremos, aqui vamos começar a ver algumas técnicas de otimização já. Vamos ver que existem algumas operações sobre arrays que podem ser otimizadas, não precisamos fazer de uma forma tão ingênua assim. Se prestarmos atenção em alguns aspectos, pelo facto do array ter algumas características, nós já conseguimos otimizar algumas coisas. Então, vamos olhar para isso. É importante frisar que em programação, tanto os arrays, normalmente todos os dados são passados inicialmente, são passados sob a forma de um array ou para serem postos em um array. Então é importante dominar bem as operações em arrays. Então vamos ver daqui algumas operações em arrays. No quinto ponto, vamos falar sobre a teoria dos números, desculpa. E veremos alguns conceitos de primalidade, exponenciação binária. Veremos que tem como calcular uma potência sem ter que fazer muitas multiplicações, por exemplo. Queres calcular 2 elevado a 1000. Não precisas fazer 1000 multiplicações para fazer isso. Precisas fazer aproximadamente 10 multiplicações apenas para conseguir calcular o valor de 2 elevado a 1000. Como fazer isso? Algoritmos, técnicas para fazer isso. Números primos, é comum trabalhar com números primos. Em computação, números primos tem várias utilidades. Então, veremos como trabalhar um pouco com números primos. E pronto. O famoso algoritmo de Euclides, por exemplo, para divisor comum, também veremos. Veremos algo que talvez seja novidade, acho que isso é a maior novidade para os colegas, pelo menos nesse tópico, que é a aritmética modular. Na verdade, os colegas já usam isso, que é pegar o resto da divisão, mas veremos que o resto da divisão, na verdade, tem algumas propriedades interessantes e que podem também nos ajudar a resolver alguns problemas. E se tivermos tempo, quando tivermos a falar disso, vamos ver alguns problemas de contagem, né? Um pouco de combinatória, veremos também aqui. Isso tudo que estamos a falar aqui são coisas que podem cair num concurso, mas também podem não cair. Nós vamos estudar muita coisa, mas só que essas coisas podem cair ou podem não cair. Então, é aquela, né? Quanto mais coisas os colegas saberem, melhor. Sexto ponto, algoritmos greedy. Greedy são algoritmos gulosos. E aqui nós vamos querer passar a noção intuitiva do que os algoritmos gulosos fazem. Esse algoritmo usa essa abordagem, portanto ele é considerado guloso. Muitas das vezes quando tiverem
conversar com outros programadores competitivos, os termos que vão usar serão exatamente esses. Epá, não, eu estou a aplicar aqui uma técnica gulosa para resolver esse problema. Não, epá, eu desenvolvi um grid e com grid parece funcionar. Não, eu tenho um contra-exemplo para a tua solução grid. Yeah, vamos usar esses termos aqui. E quando vocês ouvirem esses termos, grid, guloso, ávido, vocês vão logo lembrar, não, se ele está a dizer que tem um grid, então possivelmente ele tem uma solução que se comporta assim, porque o algoritmo guloso é mesmo guloso. Ele tenta pegar, por exemplo, o maior primeiro, tenta pegar o menor primeiro, vamos ver essas coisas, vamos resolver alguns problemas clássicos e os colegas vão conseguir reter a ideia desses algoritmos. Ponto 7, programação dinâmica, aqui a coisa começa a ficar séria. Não começa a ficar séria por ser um ponto ou um tópico muito, muito pesado, não. Mas é um tópico que requer tempo. Na verdade, nós só temos 2 semanas para ver muita coisa e esse é um tópico que, na verdade, pode levar mais de um mês para conseguir compreender muito bem programação dinâmica. Quase todo concurso de programação tem um problema de programação dinâmica. Tem um problema de programação dinâmica e nem sempre é um problema óbvio. Normalmente é um problema um pouco mais mexido que os outros. E veremos a noção de programação dinâmica. A programação dinâmica é uma técnica que permite otimizar muita coisa. E nós veremos também alguns problemas clássicos. Vamos aprender, vamos tentar passar aqui também a noção intuitiva do que é programação dinâmica, como aplicar programação dinâmica em algumas situações, quando identificar que um problema pode realmente ser resolvido usando programação dinâmica. Pronto, acho que tem um pessoal aqui que pretende entrar. Ok, já aceitei o pessoal que quer entrar. Ok, voltamos agora aqui. Programação dinâmica, até separamos em 2 partes, né? Vamos ver programação dinâmica 1 e programação dinâmica 2. Essa separação, na verdade, nós aqui criamos porque pensamos assim. Dentro da programação dinâmica existem diversas técnicas, então separamos as técnicas em 2 partes, aquelas mais básicas, as mais avançadas. Pode-se dar o caso de, por exemplo, vermos apenas programação dinâmica dispostos mesmo para aprender, então vai ser muito bom. Grafos, quase todo concurso de programação também tem um problema de grafos. Isso é basicamente uma regra. Pode até falhar um problema de programação dinâmica, mas grafos, de certeza que tem um. Pode não ser o problema mais simples, pode também não ser o mais difícil. Nunca sabe o que é que vai cair. Existem inúmeros conceitos sobre grafos e existem diversos algoritmos para trabalhar sobre grafos e nós vamos ver alguns deles. Vamos começar vendo a teoria de grafos, que é exatamente conhecer o que é um vértice, o que é uma aresta, o que é uma árvore, que é um tipo especial de grafo. Por exemplo, numa árvore, o que é um nó pai, o que são nós filhos, coisas do gênero, o que é o diâmetro de uma árvore. Vamos conversar sobre isso e vamos ver isso aqui com calma também. Vamos fazer algumas o DFS vamos ver o representante de informação e temos depois disso porque parece que é muito mas vamos ver que vários problemas do mundo real podem ser mapeados em grafos com conhecimento desse algoritmo. Muitas vezes temos um grafo, mas que não parece a descrição está a falar de uma coisa qualquer, não nos diz, mas na verdade por trás aqui
resolver essa capacidade de conseguir enquadrar a cadeia e deixar, não sei se conseguem me ouvir agora. Havia perdido a ligação. Confirmem-me só, por favor. Conseguimos ouvir. Conseguimos ouvir, sim. Ok, exato. Vou voltar então a partilhar. Acho que já não está a partilhar isso. Pronto, conseguiram ouvir aquela parte que eu falava dos grafos, né? Ok. Alguém confirmou. Tá bom, tá bom. Deixa eu partilhar isso. Ok, acho que agora já conseguem ver novamente. Pronto, nesse ponto 10 vamos falar sobre distâncias mínimas distâncias mínimas nos grafos. Vamos ver vários algoritmos muito importantes, sim, em várias situações em termos de computação, e são algoritmos que já têm anos, né? Nós veremos esses algoritmos, veremos algumas das suas aplicações. E se pudermos, vamos chegar nessa parte que são os grafos 3, onde veremos árvores de suporte de custo mínimo, né, para resolver alguns problemas assim mais interessantes. Veremos de cruz, também são algoritmos que têm anos e são algoritmos muito eficientes. Vamos fazer todas conectadas por cabo. A menor quantidade de cabos possíveis. É possível resolver um problema dessa natureza usando, por exemplo, árvores de suporte do custo mínimo, usando o algoritmo de Kruskal ou o algoritmo de Primms. E nós em Kruskal vamos ver isso. Bem lá no fim, vamos resolver alguns problemas das edições passadas. E os colegas vão notar que os tópicos que ficamos aqui a ver vão nos ser úteis para resolver alguns desses problemas das edições passadas, porque aqui basicamente não se inventa nada, é um pouco estranho dizer isso, mas não se inventa nada. Quase sempre os problemas vão cair dentro desses tópicos ou em alguns tópicos que nós não vamos abordar. Pronto, acho que falei muito e esse é o momento para os colegas fazerem questões e se quiserem saber alguma coisa. Pronto, não tem ninguém a questionar. Acredito que compreenderam exatamente os tópicos. É isso que nós vamos ver e acho que podemos avançar, né? Ok, alguém disse está claro. Está bem, então, está claro. Mas antes disso, acredito que Alfredo, será melhor dar um break de 2 minutos. Sim, mas acho podemos terminar apenas aqui o que estávamos a ver dos treinamentos, ainda temos que falar algumas coisas. Aquela foi a visão geral dos tópicos e agora precisamos falar um pouco sobre a jornada de aprendizagem, né? Vou soltar um pouco aqui as referências e tocar nesse ponto, autodidatismo. É importante os colegas passarem a investigar muito por vocês mesmos. Infelizmente, em Angola não temos professores de programação competitiva, não temos treinadores. E mesmo até em países onde existem vários treinadores de programação competitiva, o autodidatismo sempre fala mais alto. Esse conteúdo raramente é dado assim como tal na universidade. Em Angola, pelo menos, esse conteúdo não é dado na universidade, precisamos aqui ser sinceros. E
mas eu aprendi, o Alfredo aprendeu, participantes, alguns concorrentes mais antigos aprenderam. E onde é que aprendemos? Aprendemos na internet por nós mesmos. Precisamos também dizer que bem lá no início tivemos suporte, sim. Nós tivemos um treinador de programação competitiva, um professor do Isotic, professor Tomás. Bem lá no início ele deu um grande suporte, mas depois dali ele foi embora e nós ficamos em Angola e ficamos a treinar, continuamos a treinar. Basicamente o que ele fez foi exatamente o que estaremos a fazer aqui, pegar as bases, depois o resto cada um vai desenvolver. Então os colegas precisam ter essa força de querer aprender mais e mais, procurar por novos tópicos, porque é importante. Os tópicos não acabam, tem sempre um novo tópico aqui para aprender, tem sempre um novo algoritmo, né? E pelo facto de ter muitos algoritmos, até não chegamos a dizer isso, o ICPC permite levar algo que se chama notebook, um caderno com algoritmos. Acho que tem um limite de 30 páginas, depois podemos ver ali nos regulamentos também, tem um limite de 30 páginas, onde tu escreves os algoritmos que queres levar, porque são muitos algoritmos, ter todos na cabeça é complicado. Tu podes até ter a noção que não, esse algoritmo faz isso e aquilo, e precisas ter essa noção, mas a implementação pode-te falhar, por exemplo, um if, porque esqueceste, tem muita pressão, então tu levas um conjunto de algoritmos no teu caderno, e lá durante a competição tu podes usar esse teu caderno para ver os algoritmos e implementar eles. Estás a olhar no teu caderno e estás a implementar esses algoritmos na máquina. Só não podes levar, por exemplo, numa pendrive, não podes fazer isso, o ICPC não permite. Depois, quantidade, qualidade e performance. Ok. É importante também perceber, né, esse ponto está aqui para nos ajudar a perceber que ter muito conhecimento ou conhecer vários tópicos não quer dizer que vais ganhar o concurso, né? Pelo contrário, podes conhecer muitos tópicos, mas chegar ali e não conseguir fazer nada no concurso. Por quê? A prática aqui fala mais alto. Se tu conheces poucos tópicos, mas dominas muito bem esses tópicos em termos práticos, sabes realmente implementar os algoritmos, resolver os problemas que se enquadram nessas categorias de tópicos, tu tens grandes chances de lidar muito bem com o concurso. Mas agora, se tu conheces muitos tópicos, mas desses muitos tópicos que conheces, consegues implementar os algoritmos de poucos desses tópicos, então é a mesma coisa do que nada, porque o algoritmo é para implementar algoritmos. Desculpa, porque o concurso é para implementar algoritmos e não para chegar lá e dizer que não, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu até cheguei de ter um problema comigo mesmo. O que aconteceu comigo? Chegou uma altura em que eu acreditava que saber menos era melhor para mim, porque quando eu conhecia menos tópicos, o que acontecia comigo? Eu olhava para o problema e conseguia facilmente entrar dentro da caixa de ferramentas que eu tenho na minha cabeça e escolher a ferramenta ideal para atacar o problema. Quando eu passei a conhecer mais tópicos, começou a ficar um pouco difícil. Tenho mais ferramentas. Ir para a caixa de ferramenta que está na minha cabeça, escolher a ferramenta certa, dentro de várias ferramentas, fica um pouco complicado, porque são muitas ferramentas. Qual é que eu vou escolher? Ficava indeciso, isso algumas vezes me atrapalhava. Mas só que, por outro lado, ter mais ferramentas te dá a possibilidade de resolver mais problemas. Então, tem aqui basicamente um desequilíbrio, né? O famoso trade-off. Nunca ganhas dos dois lados. Ganhas de um, perdes do outro. Perdes do outro, ganhas no outro. Essa cena de quantidade e qualidade. Mas em suma é sempre bom aprender novos tópicos, mas aprender na prática, né? Saber fazer e não simplesmente saber teoricamente, porque aqui ninguém está para nos avaliar em termos teóricos. E sobre referências, temos várias referências, vamos partilhar materiais de estudo, temos várias plataformas, temos aqui CPI Algorithms, o Geeks for Geeks, que é esse GFG que estão a ver, o Zaco, o HackerHealth, todas essas plataformas possuem conteúdos de programação competitiva e esse conteúdo está em inglês, mas também temos conteúdo em português atualmente. Por exemplo, muito do que vamos abordar
os slides, principalmente, baseiam-se numa cadeira que eu tive aqui na universidade, que é a cadeira de desenho e análise de algoritmos. Portanto, vou passar o link dessa cadeira e poderão ter acesso, por exemplo, a conteúdo em vídeo em português, poderão ter acesso aos slides também, poderão basicamente frequentar a cadeira sem ter que estar aqui na Universidade do Porto. E vão ver que muita coisa do que vamos falar foi dado nessa cadeira, né, de desenho e análise de algoritmos. Inclusive também tem uma cadeira de programação competitiva aqui na universidade, mas só que o conteúdo está em inglês, mas não há problemas com isso. Acredito que grande parte do pessoal que está ali, ou que está aqui no concurso, compreende inglês, então também vou poder partilhar os links da cadeira de programação competitiva. Os colegas, pronto, terão muitas referências. Referências nunca vão faltar, tem muitas referências. Alfredo, queres adicionar alguma coisa? Ok. Para além dos links, né, que serão fornecidos, os livros também já estão disponíveis. Acredito que há quem é mais confortável assim, lendo o livro, onde já tem uma sequência mais lógica, né? E também em termos de conceitos, né? Acredito que o livro explica de uma forma mais detalhada. Então, é só o pessoal visitar o grupo da comunidade, né? E na aba de files, ou ficheiros, e poderão notar que tem um CP Algorithm 4, que é, digamos que a versão mais atualizada, né, para, nesse caso, para maratonas de programação, para o ICPC. É só o pessoal visitar o grupo e vai encontrar o livro. O livro, nesse caso. E já para terminar com essa conversa, temos o último ponto, que é partilhar sobre o concurso com os amigos e familiares, né? Precisamos também ser sinceros e compreender que a nossa comunidade ainda é muito pequena comparada com outras, mas só que já tem um número considerável de participantes. Se cada um dos participantes, ou dos integrantes, desculpa, da nossa comunidade partilhar com 2 pessoas e essas outras 2 pessoas partilharem com mais 2 pessoas, pronto, a comunidade vai ter um crescimento exponencial enorme. Então, é só para chamar a atenção dos colegas, que devem partilhar com as suas experiências, né? Quando começarem a resolver problemas, passarem a gostar disso, partilhem mesmo com os outros, porque nós queremos mais pessoas fortes, nós queremos formar uma comunidade forte. É importante ter adversários fortes para nós nos tornarmos fortes, né? Quando não existe competitividade como tal, nós ficamos descansados. Pronto, eu já sei que eu vou naquele concurso, vou ganhar, então não preciso treinar. Mas se tu chamares um teu amigo que é forte, ele é duro também, está nesse concurso, ele está noutra universidade, tu estás numa universidade, com os teus colegas também são fortes, tu vais dizer, epá, eu não posso dormir, se eu dormir, eles vão me levar, então eu tenho que treinar. Você vai ver que vais passar noites, vais girar o dia assim, a programar, a resolver problemas, tudo isso porque estás com sede de vencer. Quem não quer ser tipo campeão, estar ali, né, pronto, a ser reconhecido por ter feito algo bom, todos nós queremos. Então é importante partilhar, né? E tem algo que eu não disse, mas aproveito o momento para dizer que é importante partilhar isso com indivíduos de qualquer área, Pronto, nós somos de informática, computação, tudo bem, mas tens um teu colega de matemática que, pô, se ele aprender programação, parece que vai lhe dar muito bem com isso também. Chama ele também. Ele pode não participar nessa edição, ele vai ficar aí a treinar, a estudar, talvez na próxima vem e está fora. Só para que vocês tenham noção, nenhuma informação. Por exemplo, atualmente participo da maratona interuniversitária de programação na minha universidade. Ele é estudante de medicina, um estudante de física e só um deles é que é de ciência de computadores. Como
E o estudante de medicina é o melhor programador competitivo de Portugal. Ele já foi medalhista das Olimpíadas Internacionais de Informática, mas estuda medicina. Como é possível, né? Até é humilhante, tipo, nós que estudamos computação, informática, estamos a perder para um indivíduo que estuda medicina. Como? Então é importante divulgarem isso. Chamem todos, estás a ver? É mesmo para reunir o máximo de pessoas aqui. Qualquer um pode lidar bem com isso, desde que esteja disposto a aprender, esteja aqui para dar o seu melhor. E é isso. Não sei se os colegas têm questões ou se podemos dar aqui um intervalo para depois começarmos a entrar em aspectos mais técnicos.